Você, dentista que já tem a sua clínica aberta, seu CNPJ ativo ou está pensando em abrir o seu negócio, fique comigo neste vídeo, pois tenho certeza que vai fazer sentido para você. O ano de 2023 está acabando e está na hora de planejar o de 2024. E quando nós falamos em planejamento, com certeza temos que pensar nos impostos. E é isso que queremos falar com você, dentista, hoje. Nós vamos compartilhar aqui com você a nossa planilha de cálculo tributário, onde vamos mostrar todas as opções tributárias para o seu negócio, para você também encontrar, junto com a nossa ajuda, o menor imposto possível para o seu negócio dentro da legislação. Fala pessoal, sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital, e nós atendemos diversos clientes do seu segmento. E antes de compartilhar a tela com vocês aqui, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações aí para não perder os próximos conteúdos do nosso canal. Bom pessoal, aqui então que está a nossa planilha aqui, vocês já devem estar vendo a minha tela. Bem resumidamente aqui para o vídeo também não se estender muito, né? Nessa primeira parte aqui vamos focar só no cabeçalho aqui, que é onde nós vamos preencher as informações principais para a planilha poder também calcular aí as opções tributárias, como eu havia comentado. Essa primeira parte aqui então é a questão do faturamento, né? Eu vou fazer algumas simulações mais baixas aqui, depois a gente pode fazer com um faturamento um pouco maior. Simular então 10 mil por mês de faturamento, né? Você prestador de serviço aí, faturando 10 mil por mês, para a gente ver o quanto de imposto você pagaria, quais as opções com o menor imposto possível. Levando em consideração aqui que a gente pode simular tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, para a simulação de pessoa física, é interessante a gente preencher uma despesa mensal dedutível de imposto de renda, né? Algumas despesas que você utiliza para a execução da sua atividade. Então, nesse caso aqui, vamos simular aqui R$3.000 de despesas fixas mensais, pode ser um aluguel ou algum equipamento, algum material que você utiliza aí para a execução da sua atividade, tá bom? Aqui no nosso lado direito, aqui tem o Prolabore. O Prolabore, para quem não sabe, é uma retirada mensal que o sócio faz, né? Que a empresa paga para o sócio. E essa retirada ela é tributável. Então, o mínimo que deve se pagar de um Prolabore é um salário mínimo. Então, nós vamos deixar um salário mínimo aqui do lado, beleza? Aqui no caso, se existe algum funcionário registrado, né? É interessante a gente preencher essa informação para fins do cálculo do fator R. Eu já vou explicar mais detalhadamente o que é o fator R, mas a maioria dos casos, quando se tem um faturamento mais baixo, não tem um funcionário registrado, né? Para um faturamento de 10 mil. Raramente encontra-se empresas com faturamento mais baixo, onde existe um funcionário registrado. Então, a gente vai deixar sem preencher. Aqui do lado a questão de ISSQN, que é o imposto municipal. Aqui na nossa região, no nosso município mais especificamente, o imposto está em 3%. Lembrando que isso varia de município para município. Tem municípios que cobram 4%, 5%, essa alíquota pode ir de 2% a 5%, né? Essa alíquota do ISSQN. Então, vou deixar os 3% aqui, mas isso pode variar de município para município, tá bom? E aqui, gente, Prolabore é obrigatório no fator R. Fator R é uma estratégia que deve ser utilizada para algumas atividades poderem ser tributadas no anexo 3 do Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem 5 anexos. Os anexos 3, 4 e 5 são para prestações de serviço. E algumas atividades são tributadas no anexo 5, onde é um anexo mais caro. E para elas serem tributadas no anexo 3, onde é um anexo que tem a tributação mais baixa sobre o faturamento, sobre a renda, você tem que atingir uma folha de pagamento, um gasto com folha de pagamento de pelo menos 28% do seu faturamento. Então, isso que a gente chama de fator R. Quando uma empresa atinge 28% do faturamento, a sua folha de pagamento atinge 28% do seu faturamento, ela pode pegar todo o seu faturamento, toda a sua renda daquele mês e tributar no anexo 3. Então, essa planilha ela já calcula isso, ela já dá o quanto você precisa ter de Prolabore mínimo para caso você queira tributar a sua renda no anexo 3. Então, aqui a gente sempre preenche com o mínimo também, mas nada impede de você fazer uma retirada maior de Prolabore se for da sua necessidade, se for do teu interesse, tá bom? Aqui a planilha está exigindo 2.500 de Prolabore, vocês vão ver que não dá exatamente 28%. Por quê? Porque essa contribuição patronal aqui do lado, ela também pode ser somada para esse gasto de folha de pagamento, ela também pode ser inclusa na folha de pagamento. Então, ele já desconta aqui, então, por isso que não deu 2.800 para um faturamento de 10 mil.
e deu 2.500. Então, a gente vai preencher aqui, ele está exigindo um mínimo de 2.539, vamos colocar aqui na nossa simulação 2.400 de prolabore, que esse sócio vai retirar da empresa. Uma empresa faturando 10 mil, com despesa fixa mensal de 3 mil e 2.400 de prolabore. Então, os 3 principais campos onde nós preenchemos aqui para a planilha fazer todo o cálculo, né? E já apresentar as opções tributárias para nós aqui. Então, agora nós vemos aqui para a parte da apresentação e aqui a mágica acontece, né? Então, resumidamente, pessoal, faturamento de 10 mil, só reforçando, despesa fixa de 3 mil reais. Lembrando que essas despesas são despesas para a execução da atividade. Então, às vezes, você tem teu carro particular, está abastecendo, esse combustível não pode ser utilizado para abater o IR, tá bom? E retirando um prolabore de 2.400 por mês. Como é que ficaria como pessoa física? Vamos lá, Douglas, como é que fica a minha situação, eu prestador de serviço aqui na pessoa física? Lembrando que pessoa física, você prestador de serviço quer tributar na pessoa física, você tem que fazer o recolhimento mensal do Carnê-Leão. O correto não é você deixar passar todo o ano e chegar lá no imposto de renda depois e jogar tudo no imposto de renda. Você tem que fazer esse recolhimento mensal através do Carnê-Leão. Então, ele já simula para nós como que ficaria no Carnê-Leão. No Carnê-Leão aqui, você pagaria R$ 983 de imposto de renda e um INSS de 264. Um total de imposto por mês aqui de 1.247. Aproximadamente, então, uma alíquota final efetiva de 12,47%. Se você fosse registrado, carteira assinada aqui, ela já traz também. Carteira assinada aqui, como CLT, você teria um desconto lá no teu salário de INSS de R$ 877 aproximadamente e um desconto de imposto de renda de R$ 1.623. Então, você estaria pagando aí R$ 2.500 aproximadamente por mês de imposto. Muito mais alto que o Carnê-Leão, né? E como CNPJ, você tem 3 opções de tributação. Então, você abrindo o seu CNPJ, se você já está tendo esse faturamento, você prestador de serviço, às vezes não tem o seu CNPJ e está tendo esse faturamento já, lembre-se que você tem a opção do CNPJ, você não é obrigatório tributar sempre pela pessoa física. Então, aqui no CNPJ, você tem 3 opções: Simples Nacional Anexo 3, Simples Nacional Anexo 5 e lucro presumido. Lembra que eu comentei que o Simples Nacional ele tem 5 anexos. Para prestação de serviço, existe o anexo 3, 4 e 5, certo? Então, nesse caso aqui, são poucas atividades, tá? Como eu comentei do anexo 4, que são poucas atividades que tributam no anexo 4, tá bom? No seu caso aqui, anexo 3 e anexo 5, tá bom? E também o lucro presumido, caso seja uma dúvida sua aí, como que fica a minha tributação fora do lucro presumido, né? Existem muitas conversas, né, que a gente fala também, nós contadores falamos, que o Simples Nacional, ele não é tão simples, né? Ele tem a palavra de simples, mas não é tão simples. Mas, em muitos casos, até certo ponto, compensa muito você ser Simples Nacional, você estar enquadrado no Simples Nacional, e só depois de um certo valor de faturamento, do faturamento X, você sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido ou lucro real, né? Nem sempre é viável você ficar no Simples Nacional até estourar o limite do faturamento. O limite de faturamento do Simples Nacional é de 4.800.000. Mas, enfim, isso é assunto para outros vídeos. Vamos ao que interessa aqui. No Simples Nacional Anexo 3, você paga R$ 600 de imposto sobre o teu faturamento, nós chamamos de DAS, né, documento de arrecadação do Simples. Lá sobre o teu prolabore, você vai ter um desconto de INSS de R$ 264. E como a gente simulou um prolabore de R$ 2.400 aqui, praticamente não vai ter a retenção de imposto de renda, mínima coisa. Então, você pagaria no mês aí R$ 865 de imposto, uma alíquota efetiva de 8,66%. Muito interessante isso aqui. E no anexo 5, você vai estar pagando R$ 1.550 de Simples Nacional, de DAS, um INSS de 145 e não tem a retenção do prolabore. Mas, Douglas, por que não tem retenção do prolabore se aqui no anexo 3 tem? Por quê, pessoal? Voltando aqui na nossa calculadora, esse prolabore de 2.400 aqui, ele só é levado em consideração se você for querer tributar no anexo 3. Se você não for tributar no anexo 3, se você for bonzinho com o governo e falar, opa, eu quero pagar mais imposto, vou tributar no anexo 5, você não precisa fazer um recolhimento de R$ 2.400 de prolabore. Você pode fazer um recolhimento de um salário mínimo, que foi o que nós preenchemos aqui. Então, sobre um salário mínimo, não existe retenção de IR, por isso que aqui o INSS diminui
e o teu IR também diminui, tá bom? Então, aqui no anexo 5, você pagaria R$ 1.695 por mês, total de imposto, uma alíquota de quase 17%. Então, você consegue analisar aqui que compensa você, prestador de serviço, fazer o ajuste da tua folha de pagamento, do teu Prolabore, para que ela seja pelo menos de 28% do seu faturamento, para que todo o seu faturamento, para que os seus R$ 10.000 sejam tributados no anexo 3. Você tem uma economia aqui, ó, neste caso, nessa simulação, de praticamente metade, é isso? Né? Você recolhe praticamente metade do imposto aqui no anexo 3, então é uma economia muito grande, né? Você vai aumentar seu Prolabore, vai pagar um pouquinho de imposto de renda, se o Prolabore for maior, o imposto de renda vai aumentar, mas lá no final, o que interessa, o que está saindo do seu bolso, né, que é o que realmente interessa, a economia tributária, aqui no anexo 3 ela é muito mais vantajosa. Então, compensa você fazer essa estratégia, seguir essa estratégia que nós aplicamos aqui no Santos Contabilidade para todos os clientes que têm atividades que se encaixam no Fator R. Compensa muito você seguir essa estratégia com muito cuidado para, sim, recolher o menor imposto possível, tá? Isso aqui, pessoal, é 100% legal, tá? Isso aqui não é uma estratégia que nós inventamos, que os contadores fazem por aí. Isso aqui está na legislação, tá? Tem atividades que são sujeitas ao Fator R e se você não aplicar a estratégia, automaticamente, ó, cai aqui no anexo 5 e não tem choro. Essa estratégia tem que ser seguida mensalmente. Se você deixar passar um mês e não acompanhar, não consegue voltar lá e refazer aquele mês. Você vai ter que, como consequência, pagar imposto mais alto no próximo mês e depois readequar para nos próximos meses você voltar para o anexo 3, tá bom? E aqui, pessoal, simulação no lucro presumido. Como é que fica o nosso lucro presumido? Lucro presumido, as alíquotas são fixas. Então, você pode aumentar o seu faturamento, que a porcentagem aqui desses impostos dificilmente irá mudar, tá bom? Aqui embaixo ele especifica 14,33% de imposto sobre o teu faturamento. Então, aqui você teria um imposto total de quase R$ 1.840 aí de imposto anual no lucro presumido. Então, nessa simulação, pessoal, de R$ 10.000 mensais, uma despesa de 3.000 e um Prolabore de 2.400, vocês conseguem enxergar que é totalmente viável vocês terem um CNPJ, abrir o seu CNPJ, declarar todo o seu faturamento, todos os R$ 10.000 são declarados, tudo certinho, sem problema nenhum, você podendo movimentar sua conta bancária, podendo dormir aí tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro sem preocupação nenhuma e pagando o menor imposto possível dentro da legislação. Você pode ver que na pessoa física o seu imposto é muito mais alto, né? Então, uma economia aqui de praticamente, ó, comparando a pessoa física com o anexo 3, de aproximadamente R$ 400 por mês. Isso dá R$ 4.000 no ano. É dinheiro, gente. Não, a gente está deixando gastando dinheiro desnecessário. Então, é muito importante fazer esse planejamento tributário todo ano, conforme a sua empresa vai crescendo, para você verificar se realmente você está pagando o menor imposto e se tem outras possibilidades de recolher o menor imposto, tá? Vamos fazer uma simulação aqui com um faturamento um pouquinho maior, vamos jogar aqui, vamos dobrar o faturamento para R$ 20.000, como que fica se eu faturo 20 mil? 10 mil tá pouco para mim, estou faturando 20 mil. Então, a minha despesa aumentou para 5 mil por mês. E o meu Prolabore aqui, ó, ele já está exigindo um Prolabore obrigatório um pouquinho maior, 4.966. Eu vou jogar que eu vou retirar, então, 5 mil de Prolabore. Vou pagar bastante imposto de renda. Agora não vai compensar eu fazer o ajuste do Fator R, né? Agora não vai ter jeito. Vamos dar uma olhada como é que fica. Mantendo, tá, pessoal? Um Prolabore de um salário mínimo, caso eu não esteja no Simples Nacional ou caso eu não queira aplicar a estratégia do Fator R. Mantendo um salário mínimo de Prolabore. Vamos lá. Como que fica aqui? Pessoa física no Carnê-Leão. Total de imposto no mês, 3.447. Como pessoa física, registrando carteira. Se eu sou um funcionário e tenho 20 mil de salário registrado na minha carteira, tem um desconto de 5.200, 26%, gente. E se eu abrir um CNPJ, como é que fica? Se eu aplicar a estratégia do Fator R e conseguir levar meu faturamento para o anexo 3, eu vou pagar R$ 2.359 por mês, uma alíquota final de quase 12%. E se eu não aplicar a estratégia do Fator R, se eu descuidar, o contador passou batido, não cuidou, ou eu não quero, como que fica no anexo 5? Quase 17%, gente. Então, olha só, aumenta praticamente R$ 1.000 por mês de imposto. Né? Só se você está muito disposto aí a jogar dinheiro fora mesmo e pagar mais para o governo, tá? Então, compensa ainda assim a gente fazer a estratégia do Fator R, acompanhar a estratégia do Fator R para você tributar
todo o seu faturamento, os R$ 20.000 mensais no anexo 3. E no lucro presumido aqui, gente, podem ver que fica R$ 3.275 no mês, 16,38. Ainda assim, faturando R$ 20.000 por mês, compensa eu estar no Simples Nacional, não compensa eu sair do Simples ainda, pagar o menor imposto de todas as opções que eu tenho, pagar o menor imposto, tendo um Prolabore aí de R$ 5.000 mensais. Beleza? Vamos aumentar um pouquinho mais esse faturamento, uma terceira simulação aqui, vou jogar R$ 30.000, vamos ver como é que fica. R$ 30.000, uma despesa de R$ 8.000. Meu Prolabore já aumentou, gente, 7.280. Vamos jogar aqui um Prolabore, então, mínimo de 7.300. Vamos arredondar aqui, permanecendo um Prolabore de um salário mínimo, caso eu não queira seguir as estratégias do Fator R. Como que fica, então, minhas opções? Como pessoa física, 17,91%, R$ 5.300 por mês. Como CLT, R$ 8.000 por mês, 26,67%. Como CNPJ, aqui no anexo 5, eu tenho uma alíquota de 17,23%. No lucro presumido, eu tenho uma alíquota de 15,69%. E se eu aplicar a estratégia do nosso querido Fator R, eu vou pagar 14,28%. As alíquotas ficaram mais próximas aqui, vocês podem ver, lucro presumido 15,6%, 14,2%. Mas mesmo assim, a diferença permanece mais vantajosa aqui para o anexo 3, né? Então, ainda assim, compensa nós fazermos o ajuste do Fator R, seguir toda essa estratégia para você recolher sempre o menor imposto. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, essa era a nossa planilha tributária que queríamos mostrar para vocês. Nós usamos ela diariamente para resolver diversos problemas tributários, para reduzir os impostos dos nossos clientes. Nós, do Santos Contabilidade, estamos totalmente à disposição para te atender, tirar as suas dúvidas e poder ajudar você a recolher o menor imposto possível, sempre dentro da lei. E antes de finalizarmos aqui, quero pedir para você deixar o seu like novamente, compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Grande abraço e até mais!